Fala, meu povo, pleno domingo aqui na clínica. Vou explicar um pouquinho do que vem acontecendo para vocês entenderem. Não foi fácil, mas graças a Deus, com muita oração, com Deus acima de tudo, estou voltando mais forte do que nunca. Mas antes de começar, eu queria saber, vocês falam de onde? Eu sou de Belo Horizonte, de Governador Valadares, mas atualmente moro em Belo Horizonte. E vocês falam de onde, de qual cidade? Pessoal, o que vinha acontecendo era o seguinte. Automaticamente, quando eu chego no consultório, eu tenho uma agenda, onde essa agenda ela é seguida. Só que um dos funcionários que ficavam responsável pela agenda, ele criava uma agenda paralela à minha agenda, para vocês terem noção, de 10 retornos a mais, e desmarcava esses 10 retornos falando que eu estava passando mal. E aí a pessoa me via no Instagram, falava assim, uai, como que o doutor Lucas está passando mal e está no Instagram? Eu tenho um paciente que me relatou que passou por isso há mais ou menos 9 meses atrás. Faz o cálculo de 10 retornos desmarcados durante 9 meses. Isso dá quase 3 mil retornos. Eu tenho uma pessoa que ele faz eu tinha uma pessoa que ela faz uma seleção automaticamente. Por que seu rosto tá inchado? Na verdade, ele não tá inchado, não. Eu que cresci mesmo. Eu tava magro. De tanto problema que eu tava passando. De tanto problema. Vocês não têm noção. Eu chorava. Eu tive que ir pra fazenda do meu pai. Porque quando a gente decide ser médico, é entrar no consultório, é atender, é fazer o que ama. E automaticamente, imagina... Você vendo o povo te chamar de picareta, xingando. Pelo amor de Deus. Nunca vou ser dessa forma. Eu sou homem. Eu sou homem naquilo que eu levo. Eu sou homem naquilo que falo. Vocês veem que, consequentemente, que médico... que automaticamente traz informação para vocês verdadeiros, igual eu faço. Olha o pessoal falando que passou por isso, para vocês terem noção. E automaticamente eu tinha uma pessoa que ele fazia tipo uma seleção de mensagens urgentes, porque querendo ou não, eu atendo o dia inteiro, eu administro meu Instagram, para eu respondendo, essa pessoa não tava me passando as demandas, aí o pessoal tava ficando, eu tô com 400 mensagens para responder, tô domingo colocando em dia, tudo. Então, eu coloquei tudo na mão de Deus, e falei assim, Deus, me dê uma luz, coloque essas pessoas que automaticamente estão tentando me destruir fora da minha vida. Vocês não têm noção. E automaticamente foi onde eu consegui descobrir tudo. E hoje eu tô com uma equipe que mandei praticamente todo mundo embora. Eu trouxe um gestor do Sul, que trabalhava numa empresa com mais de 12 mil funcionários, para vocês terem noção. Então, eu tô aqui para pedir desculpa, porque eu tenho que me responsabilizar, embora meu dever, sem sombra de dúvida, é ser médico. Meu dever é muito difícil você estar dentro do consultório e ter que ficar acompanhando. E aí, não sei se receberam dinheiro de fora, porque eu posso falar de coração. Indústria farmacêutica é uma merda. Quem quiser reembolso, meu gestor segunda-feira já vai entrar em contato. Eu não tô agarrado com dinheiro.
eu não consegui o retorno, quero reembolso, vai ter reembolso, tá? Só lembre-se que automaticamente não vão resolver seu problema. Então, em relação ao reembolso, fique tranquilo, meu gestor está entrando em contato, quem quiser o dinheiro de volta vai ter, eu não estou agarrado com isso, eu só estou me trazendo o que aconteceu, que automaticamente eu fui fraudado tanto nessa parte de, consequentemente... Ô Flávia, fica tranquila, Flávia, se você quiser pode me chamar agora no direct que eu te mando o seu Pix agora. Não tô preocupado com dinheiro, tá? Fica tranquila. E isso foi muito ruim, porque automaticamente, imagina 3.000 pessoas sendo desmarcadas e me vendo no Instagram, consequentemente, não recebendo as mensagens, porque automaticamente não era passada para mim as mensagens, as demandas, e tô colocando a vida em dia, é isso que importa. Eu voltei mais forte do que nunca, mais forte do que nunca. Deus trouxe as pessoas certas. Você não vai ser bloqueada não, Flávia, automaticamente, até porque se vou te deixar ainda ficar assistindo minhas coisas de graça, porque você vai aprender muito aqui, tá? Pode me chamar no direct, ok? Fica tranquila, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, até porque o que mais tem são pessoas querendo consultar comigo, porque sabe que eu sou homem, sabe que eu sou honesto e além de tudo sabe que eu resolvo. Então, isso veio acontecendo durante 9 meses que eu sei que paciente passou. Vocês têm noção que uma paciente semana passada me contou que tinha funcionário meu vendendo automaticamente soro, sem eu saber. Outra coisa que veio, você curou meu hipotireoidismo. Gratidão, Edna. Tem uma pessoa no Facebook que está se passando por mim no Instagram, no Facebook. Ele fala que é um médico da minha equipe e automaticamente as pessoas estão pagando ele. Então, muito dessas pessoas também estão caindo nesse golpe. Ficam atentos, pessoal, porque a única forma de automaticamente marcar a consulta comigo é, consequentemente, pelo meu número que tem na minha bio. Eu não tenho parceiro, eu não tenho nenhum médico que trabalha para mim no Facebook. Eu tenho provas, para vocês terem noção, da pessoa que caiu no golpe. Pessoas caíram pelo Facebook, pagou, a pessoa mandou até prescrição, para vocês terem noção. Então, vocês vão ler reclamações, tem pessoas que automaticamente reclamam e nem são meus pacientes, são haters, enchendo de reclamação para tentar me difamar, mas automaticamente eu voltei pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo. Agora não vem pequeno não, que eu tô grande. Não vem pequeno porque eu estou grande. Tá? Vou continuar trazendo a verdade. Vou continuar automaticamente falando o que muitos de vocês precisam ouvir. Porque vocês têm que entender que o sistema quer te ver doente. O sistema quer te ver automaticamente dependendo de remédio. Vocês acham que curar traz, de fato, benefício? É óbvio que não. Vamos pensar pela lógica. Uma pessoa curada é menos uma pessoa para automaticamente comprar remédio. Foi o que eu falei no meu Instagram ontem. Eles colocam na nossa cabeça, por exemplo,
O sistema público precisa de mais dinheiro, o sistema público precisa de mais médico. O sistema público precisa automaticamente de uma medicina curativa na atenção primária. O sistema público, ele está sobrecarregado, tanto na parte cirúrgica, tanto na parte hospitalar, tanto na parte de atendimento na atenção primária, porque não cura ninguém. Porque não cura ninguém. Vocês têm que ver, eu falo porque eu acompanhei médico cubano que não sabia se tomava anticoncepcional no feriado e no domingo. Muito daquelas pessoas que vinham de Cuba eram pessoas que automaticamente, consequentemente, não era médico. Não era médico, eles colocavam automaticamente um grupo de pessoas dentro de uma sala e ensinava a passar o whitebook. Então, é muito difícil o que a gente está vivendo nessa área da saúde. É muito difícil. Você vê, o sistema público de saúde recebeu 1 bilhão de reais. E mudou o quê, poxa? Mudou o quê? Não mudou nada. Nada, nada, nada. Cada vez as pessoas estão mais doentes, cada vez as pessoas estão mais dependentes de remédio. Cada vez mais o sistema público está sobrecarregado. Foi igual eu estava indo para Confins esses dias e estava escrito lá: Minas Gerais é o estado que mais fez cirurgia eletiva. Tinha que estar escrito assim: Minas Gerais é o país que menos conseguiu curar as pessoas ao ponto de, consequentemente, precisar fazer uma cirurgia. Quantas pessoas arrancando útero que não precisava arrancar útero? Porque automaticamente a pessoa com endometriose, com mioma, ele é orientado a usar anticoncepcional, depois não resolve, ele é orientada automaticamente a tirar o útero, a tirar o ovário. Quantas pessoas sendo orientadas a tirar a tireoide por causa de um nódulo benigno? Quantas pessoas sendo orientadas a tirar a vesícula porque tem uma pedrinha? Eu rodei em um estágio de endocrinologia onde as pessoas eram orientadas a engordar para entrar na fila de bariátrica, para ele se encaixar. Olha que absurdo, para ele se encaixar na fila de cirurgia bariátrica. Quantas cirurgias de varizes poderiam ser evitadas? Ninguém precisaria operar de varizes, que eu vou explicar. Então, o sistema público de saúde hoje ele está sobrecarregado por falta de cura, por falta de realmente pessoas que realmente estão ali para curar o paciente. É isso que a gente tem que entender. Eu dou um exemplo fácil, vamos dar um exemplo fácil de o que acontece no sistema público de saúde, para quem não assistiu o vídeo que eu postei ontem. Chega uma pessoa lá hipertensa, pode entrar, aí chegou uma pessoa lá hipertenso. A primeira coisa que o médico vai fazer é aferir a pressão. Se a pressão estiver elevada, automaticamente ele vai fazer o quê? Abrir o whitebook e passar a primeira linha de tratamento. Remédio. Remédio. Ao invés de investigar o fator causal que está levando a pessoa à hipertensão arterial. Porque hipertensão arterial não é uma doença, é um estado. São fatores que acontecem ao longo da vida que fazem a pressão subir, poxa.
principal causa é a insulina alta e ácido úrico elevado, porque a insulina alta aumenta a retenção de sódio líquido pelos túbulos proximais. Se eu tenho uma caixa d'água aqui e eu desço um cano e fecho a torneira, como que fica a pressão da água? Como que fica a pressão da água sobre o cano? Elevada. Só que ácido úrico elevado diminui a produção de óxido nítrico, faz vasodilatação. Então, se a pessoa está retendo e diminuindo a vasodilatação, como que está a pressão? Alta. Então, essa pessoa ela tem que ser orientada a baixar a insulina, a baixar ácido úrico. Ele não vai voltar depois doente. Mas não é isso que acontece. Passou o remédio. Aí vocês já viram as dietas que é orientada no SUS? Pão, macarrão, arroz, por aí vai. Aí esse cara, ele volta depois de 2 meses ou 1 mês, falando que a pressão arterial dele ainda continua elevada. Aí passa mais um remédio. Passa um tempo, esse cara volta falando que automaticamente a pressão dele continua elevada. Só que ele era um cara que estava com hipertensão arterial por hiperinsulinemia, por insulina elevada. Só que agora ele já não é só hipertenso, ele também virou diabético. Por que automaticamente agora ele também virou diabético tipo 2? Porque quando a gente pega a fisiologia, aqui você tem uma artéria, você tem uma célula, você tem o pâncreas. Toda vez que a glicose cai no sangue, o pâncreas libera um hormônio chamado insulina. A insulina liga no receptor chamado insulina 1 e manda informação para dentro da célula assim: abre a porta para a glicose entrar. Aí a glicose entra. Só que todo receptor no nosso corpo existe um mecanismo que chama down regulation, up regulation. Tudo que você vem tendo em excesso, os receptores vão escondendo. O que o corpo fala? Se tem muita insulina, eu não preciso de muito receptor. Aí os receptores vão escondendo e automaticamente chega uma hora que a pessoa tem muita insulina, mas não tem receptor para ligar. Ele perde a capacidade de tirar a glicose do sangue, DM2. Aí esse cara que era hipertenso e diabético, agora ele é orientado automaticamente a usar que metformina e glifagem não vai resolver nada. Nada. Metformina e glifagem não impede a chegada da glicose no sangue, poxa. Então, se não impede a chegada da glicose no sangue, a glicose está chegando do mesmo jeito. O estímulo para a liberação da insulina está acontecendo do mesmo jeito. Ele vai curar a resistência, os receptores vão voltar, sendo que ele está produzindo insulina do mesmo jeito? Lógico que não. Aí dá glifagem, metformina, chega uma hora que nem esses hipoglicemiantes estão fazendo mais efeito. Aí o que fazem com esses pacientes? Automaticamente dão mais insulina. Olha isso. Olha isso. Dão mais insulina. Aí, consequentemente, quando a gente pensa nos rins, a gente tem o túbulo proximal e o túbulo distal. O túbulo proximal ele é sensível à insulina para retenção de sódio e líquido. Por isso que você vê que quando você come muito errado, automaticamente você começa a ficar muito retido, muito inchado. Só que o túbulo distal, ele calcula a taxa de filtração glomerular de acordo com a quantidade de sódio que passa. Aí aquele cara que era diabético, que eles não conseguiram tratar com hipoglicemiante, que eles deram mais insulina, começou a reter muito sódio. O que o túbulo distal fala? Se está passando pouco sódio, está chegando pouca água, manda mais. Aí ele começa a ter sobrecarga renal, falência renal, hemodiálise, sobrecarrega o sistema público de saúde. Só que os hipoglicemiantes, automaticamente, eles diminuem a produção de ácido clorídrico.
E quando a gente pega a fisiologia do estômago, você tem o esfíncter esofágico e o esfíncter pilórico. O esfíncter esofágico, ele abre para ação neurológica. Só de você deglutir, você manda a informação do sistema nervoso central, a porta abre e o alimento entra. Só que o esfíncter pilórico só abre quando o alimento que você come mistura com suco gástrico, mantendo um pH menor do que 1,8. Se a metformina e o ácido úrico, o metformina, glifage, diminui a produção de ácido clorídrico, você começa a ter hipocloridria. Aí quando você come, você não consegue manter o pH menor do que 1,8. Essa porta não abre, o alimento volta e depois automaticamente começa a ter sintomas de azia e refluxo. Aí aquele cara que já veio no posto de saúde umas 4 vezes, agora ele volta, porque consequentemente ele está tendo sintomas de azia, ele está tendo sintomas de refluxo. Aí pantoprazol, omeprazol. Aí passa um tempo, esse cara volta. Porque hipocloridria dá deficiência de B1 dá neuralgia. Aí ele fala que tá automaticamente com fibromialgia, aí dá pregabalina. Aí ele volta com deficiência de B5, queda capilar. Ele volta com deficiência de B9, ansiedade. Porque B9 é importante para fazer o sistema nervoso central usar os 97% da serotonina que o corpo produz. Ele volta com deficiência de B12, aí remédio para memória. Aí ele volta com o coração já está ainda mais fraco, ele está cansado, fadigado, porque ele dá deficiência de coenzima Q10. Coenzima Q10 é um transportador de elétron intracelular que melhora a atividade a nível mitocondrial. Aí automaticamente esse excesso de remédio começa a dar sobrecarga hepática. Aí volta para tomar mais remédio. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Não é que automaticamente as pessoas estão, o que não é automaticamente que o sistema público está com baixo médico, com baixo dinheiro, até porque tem muito desvio, né? É porque não cura ninguém, poxa. Aí sobrecarrega tudo. Tá tudo sobrecarregado. Atenção primária, atenção hospitais, tá tudo sobrecarregado. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo curadas. Quer tratar H. pylori, toma prata coloidal 40 ppm e ouro coloidal 40 ppm. Prata coloidal 30 minutos antes do almoço e jantar e ouro coloidal 30 minutos antes, após almoço e jantar, porque prata e ouro coloidal tem ação bactericida, antifúngica, antiviral. É isso que eu quero mostrar para vocês. Teve até uma pessoa que comentou no meu Instagram ontem: Lucas, você não pensa em entrar para política para ter uma voz ativa ali? Eu nunca passou pela minha cabeça entrar pela política, nunca passou. Mas a gente está vivendo um momento que automaticamente nós estamos cada vez mais sendo perseguidos. Funcionário recebendo dinheiro por fora para denegrir a imagem do médico, porque, consequentemente, desmarcando o paciente sem o médico saber, automaticamente fake news postada nos reclames aqui da vida e por aí vai, nas postagens, que muitas das vezes, às vezes nem é paciente meu, para as pessoas acharem que automaticamente é o médico que larga as pessoas que trabalhavam comigo, que filtravam as mensagens, não me passavam e as pessoas não eram respondidas. Mas graças a Deus, conhecimento eu mostro que eu tenho de sobra. Eu falo com meu pai: pai, eu quero agradecer meu pai, porque automaticamente, se não fosse meu pai, sem sombra de dúvida, eu não aguentaria o que eu passei nesse período que teve do meu lado o tempo todo do meu lado, o tempo todo
eu te amo, Pai. Você é meu porto seguro. Você é a pessoa que automaticamente me fez continuar, esteve do meu lado e eu devo tudo ao Senhor. Tudo. E meu pai falava assim: filho, isso é uma fase. Nós vamos colocar tudo em ordem. Deus vai tirar as pessoas ruins de perto de você e vai trazer as pessoas boas e nós vamos conseguir colocar ordem aqui. E então eu devo muito ao meu pai. E estou colocando as coisas em ordem. Não é fácil. Mas meu pai sempre falou comigo: se tem uma coisa que ninguém vai tirar de você é o seu conhecimento. Ninguém vai tirar de você é o seu conhecimento. E ninguém vai tirar. Então, eu até nunca passou pela minha cabeça mexer com política. Nunca passou. Mas ele plantou uma sementinha na minha cabeça ontem. Porque, de fato, eu não preciso de apoio político. Eu não preciso de financiar. Se eu entrasse para a política, eu ia doar todo o meu salário. Só que eu não iria doar meu salário para gestor da casa das crianças. Não, porque automaticamente ele iria gastar o dinheiro inteiro. Todo mês eu ia reformar. Por exemplo, esse mês eu vou reformar a casa das meninas. Gente, eu não estou falando que eu vou entrar. Eu só estou falando que automaticamente isso foi uma sementinha que veio na minha cabeça. Porque se a gente não conseguir aumentar a voz ativa que automaticamente está acontecendo, vocês estão fodidos. Vocês estão fodidos. Vou ter que criar uma plataforma de conhecimento fora do Instagram. Eu já estou pensando lá na frente. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eles vão começar a derrubar essas plataformas. Eles vão começar a derrubar as plataformas das pessoas que realmente estão trazendo a verdade. Eu já estou pensando lá na frente. Criar uma plataforma minha, que eu consigo falar a verdade, que eu consigo trazer de fato, porque muitas pessoas que estão aqui online estão me gravando para depois automaticamente mandar lá pros conselhos para me perseguirem. E estão censurando mesmo, pessoal. Estão censurando mesmo. Então, eu quero que vocês respondam aquele questionário que eu deixei no Stories, porque ali já é um início de uma criação de uma plataforma fora, como se fosse um Netflix da saúde mesmo, porque aqui eu não estou conseguindo falar a verdade. Eu não consigo falar o tanto de coisa que eu queria falar para vocês. Esse cara que recebeu perseguição é um picareta mesmo, poxa. Pelo amor de Deus. É um picareta. Nem falo o nome desse cara aqui no meu Instagram mesmo. Esse mesmo. Dá vontade de encontrar ele e dar neles uma paulada. Porque automaticamente é um cara que quando faz modulação hormonal na mulher, ele já automaticamente enche a mulher de hormônio numa dosagem tão elevada que eu nunca vi na minha vida. Que eu nunca vi na minha vida. É igual esses implantes hormonal. Teve uma pessoa que chegou para mim
e falou assim: Lucas, minha médica tá querendo fazer implante hormonal. O que você acha de testosterona? Eu falei, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: por que sua testosterona tá baixa? Investigaram por que sua testosterona tá baixa? Eu posso automaticamente ter testosterona baixa porque eu tô tendo inibição da enzima P450-SCC que forma os hormônios esteroides no corpo. Eu tenho testosterona baixa, principalmente a mulher, porque automaticamente existe uma glândula que chama adrenais, que é onde você produz muito cortisol. Nós não fomos feitos para viver essa loucura que a gente vive atualmente. É 24 horas, mensagem, gente mandando cachorro, cobrando ração e não sei o quê. Então, o cenário de vida que a gente vive hoje, automaticamente, demanda muito mais cortisol. Só que toda vez que você produz muito cortisol, você produz uma coisa, cortisol de mais leso, hipocampo, o DEA protege. Então, automaticamente, quando você produz muito cortisol, o DEA cai, DEA é precursor da testosterona. Então, na maioria das vezes, a testosterona está baixa porque o DEA está baixo. Aí não, faz implante. Aí ela falou que saiu para ela por 5 mil reais. Trem daquele é preço de custo, acho que não é nem 200. 5 mil reais, no pior do cenário, se você precisar modular a testosterona com creme, 5 mil reais você compra creme para vida inteira. Vida inteira. Aí vem lá falando que dura 6 meses, na maioria não dura 6 meses. Tô aqui para falar a verdade mesmo, poxa. Eu não formei médico para bajular fulano, ciclano, não. Tô aqui para falar a verdade mesmo. Falei, sai fora. Aí pessoa gastando 15, 20, 30 mil reais com implante hormonal, sendo que automaticamente ele poderia estar fazendo isso com creme que é 1 milhão de vezes mais barato. Mas não. Foi uma pressão que a sociedade... Ô Flávia, pelo amor de Deus, minha filha, na hora que eu acabar a live, eu vou ver sua mensagem e resolvo o seu problema. Você tá querendo ficar aqui aprendendo? Pelo amor de Deus. Tá querendo aprender? Fica calada. Já falei que vai resolver. Já falei no começo da live o que estava acontecendo. Exceção de saco, pô. Pessoa chata. Ai. Falo mesmo. Ah. Chatura desgramada. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que eu liguei, contei o que estava acontecendo, todo mundo se considera... A 99 falou assim, eu quero é você como médico, Lucas. Só que estavam me desmarcando e eu me senti perdida. Lógico que estava desmarcando, estava fraudando os meus retornos. É porque, Flávio, eu já te expliquei o que estava acontecendo. Você fica enchendo o saco de automaticamente, quer meu dinheiro, quer meu dinheiro. Já falei, poxa, que eu vou automaticamente, manda lá no negócio. Ah, você quer saber de uma coisa? Me chama no meu número pessoal. Eu vou te mandar meu número pessoal. Aqui, ó. Pera aí. Te mandei meu número pessoal, tá?
999642244. E automaticamente dá um oi pra mim aí, se você recebeu. Fazendo favor. Eu contei no começo da live, vocês vão ver o que estavam fazendo com meus pacientes para tentar me destruir de todas as formas. Então, já mandei meu número pessoal. Deixa eu ver, recebido, agora bloqueada. Tchau. Ai, pra lá, poxa. Então é isso, pessoal. Até perdi minha linha de raciocínio. Eu nunca vou deixar um paciente meu na mão. Jamais. Então você que está chegando agora, só leia o que eu expliquei que estava acontecendo no início com a minha equipe, para vocês entenderem o que estava acontecendo. Não é chata, poxa. E aposto que teve inúmeros resultados. Mas agora com a Evelyn, minha paciente, há 4 anos. Graças a Deus, hoje eu tô com a equipe preparada. Eu tô com um gestor muito bom. Então, isso que chegou quinta-feira. Então, automaticamente, tudo, sem sombra de dúvida, vai mudar. E já está mudando. E, graças a Deus, voltei mais forte do que nunca. Meu pai, não perca seu foco, meu filho. Nem Jesus agradou todo mundo e não vai ser eu. Então, eu vou escolher algumas perguntas aqui para, consequentemente, esclarecer. Pessoal, deixa eu te falar. Tireoidite de Hashimoto. Meu médico disse que é para acompanhar. Só que eu estou com todos os sintomas do hipotireoidismo. É óbvio. É óbvio. Se automaticamente você tem anticorpos que automaticamente estão destruindo a sua tireoide, como que você vai produzir o hormônio da tireoide de forma eficaz? Como? Não existe uma pessoa com hipotireoidismo de Hashimoto que não precise modular os seus hormônios. Não existe. O que é a tireoide? Vamos pensar pelo um contexto. Você tem o TRH, que estimula o TSH, que faz feedback positivo e negativo para o T4. Certo? Então você tem o TRH, TSH, que é liberado pela adenohipófise, que faz feedback positivo e negativo para a tireoide. Então, consequentemente, a primeira coisa que a gente tem que entender que exame da tireoide é uma coisa que não deveria nem estar ali. Exame da tireoide não é uma coisa fidedigna. Você pode ter um problema no TRH. Nossa, que calor do cão, meu Deus do céu. Opa! Pessoal, deixa eu pegar uma água aqui, rapidão. Calor é esse? Tchê. Eu ia até fazer uma live só com a blusa, mas... Você se importa de eu tirar pelo menos esse blazer, pessoal? Deixa eu ver se ao menos eu tenho uma blusa social, porque eu tô num calor que vocês não fazem ideia. O que importa é o conhecimento, né? Pessoal,
E mais uma vez, quem é meu paciente e está passando por algum problema, pode ficar tranquilo que tudo vai tá sendo resolvido, tá? Eu amo o que eu faço e eles não vão conseguir me destruir, tá? Deixa eu ver aqui. Claro que eu não vou tirar a camisa, né, gente? Pelo amor de Deus. É meio estranho, né? Que a gente é acostumado a usar aqueles colarinhos, mas automaticamente é porque eu falo muito rápido e acaba esquentando demais. Então, vocês têm que entender, essa área de turmalina é a coisa mais incrível que eu já recebi. Foi um presente. E para quem sabe hoje e estuda sobre arquétipo, não existe arquétipo melhor do que águia. Eu acho que todo mundo tem que ter uma águia no seu ambiente de trabalho. Então, depois entra no Instagram do Dr. Hélio Couto e vocês vão entender aí o que eu tô falando. Hélio Couto é uma das pessoas que mudou a maneira com que eu visse a vida. Porque as pessoas automaticamente, muito delas, elas estão passando problema porque elas só enxergam o problema. E tudo é frequência. Se você automaticamente só pensa em dívida, a frequência que você está emanando é de dívida. Vai voltar o que para você? Dívida. Se você pensa em só falta de dinheiro, a frequência que você está mandando é falta de dinheiro. Vai voltar o quê? Falta de dinheiro. Se você só pensa que você está doente, você só emana automaticamente frequência. Vai ter pessoas aí que entraram na live, vai reclamar porque não viram o começo da live. Depois vocês assistem, pessoal. Eu já expliquei o que aconteceu. Então tudo é uma frequência. A gente tem que crer para ver e não ver para crer. Então, uma dica de ouro que eu acho que vocês não iriam ouvir em lugar nenhum. Sigam o Dr. Hélio Couto. Dr. Hélio Couto. Ele automaticamente vai mudar a vida de vocês. Por isso que quando eu consulto uma pessoa, eu desenho, eu explico, eu desenho, igual eu tô fazendo aqui, eu desenho no iPad, você tem isso, que levou a isso, que levou aquilo, que levou aquilo. Porque quando uma pessoa entende o seu problema, ele cria uma frequência. Se ele cria uma frequência de que agora eu entendi o que está acontecendo com o meu próprio corpo, ele vai emanar uma frequência de que agora eu vou ser curada. O que vai voltar para essa pessoa? Cura. Na hora que uma pessoa mandar aí falando trem, de não se retorno esses trem, avisa essa pessoa porque para eu não perder minha linha de raciocínio, que essa live vai ficar gravada para ele assistir no começo e saber o que aconteceu, o que tentaram fazer comigo, me destruir de todas as formas, dentro do meu âmbito de trabalho.
Então, quando a gente pensa em exame em geral, quantos de vocês automaticamente, olha aqui, ó, minha consulta com você foi maravilhosa, abençoada. Chorei muito de emoção em saber que agora vou ser curada. Eu não vou desativar comentários porque eu não preciso esconder nada. Quem desativa comentários é porque precisa esconder, eu não preciso esconder nada. Eu automaticamente já me relatei o que estava acontecendo. Não preciso esconder nada de ninguém, poxa. A primeira coisa que você tem que entender é que automaticamente exame laboratorial não é um quesito para dizer que você está saudável. Isso, sem sombra de dúvida, é um dos maiores erros da medicina. Vocês já pararam para pensar assim, ó? Por que às vezes eu faço exame num laboratório, tem um valor de referência, eu faço em outro laboratório, tem outro valor de referência? Porque valor de referência de exame não é um dado de saúde, é um dado estatístico, é um dado epidemiológico. O laboratório vai pegar aqueles dados, fazer uma média e criar um valor de referência. Só que você tem um problema imenso. Pessoas saudáveis tendem a fazer exame? Não! Então você tem uma média baseada em quê? Pessoas doentes. Por isso que muitas das vezes, quando você tem automaticamente problema, não é diagnosticado. Olha o valor de ferritina, poxa. Tá lá que ferritina de 10 a 200 e pouco é normal. Ferritina de mulher, de preferência, tem que estar acima de 120. Eu vou falar aqui o que uma ferritina pode automaticamente fazer na vida de uma pessoa. Então eles fazem uma curva de Gauss, os padrões e criam um valor de referência. Só que quem que tende a fazer exame? Pessoas doentes. Então o fato de você estar dentro daquele valor de referência não quer dizer que você esteja saudável. Porque aquilo é um dado em doentes. Hoje, para você ser diagnosticado com um problema a nível laboratorial, você tem que sobressair a uma estatística doente daquele mesmo problema. Ou seja, seu pepino tem que estar muito maior para depois você começar a ser tratada. Só que exame da tireoide ainda tem inúmeros problemas que tornam ele nada fidedigno. Porque às vezes você pega um paciente que tem... Deixa eu tomar uma água aqui. Lembrando, pessoal, quando vocês forem... Olha eu aqui. Deixa ele me acompanhar de volta. Pera aí. Peraí. Essa carne, você não tá me seguindo, não. Aí. Quando vocês forem beber água, lembre-se de usar coisa que não tem bisfenol A, porque bisfenol A automaticamente tem, consequentemente, são xenoestrógenos. O que são xenoestrógenos? São substâncias não hormonais que têm capacidade de ligar no estrógeno e desenvolver a mesma função. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa com problema tiroidiano, mas ele pode ser uma pessoa que tem um problema no TRH. Aí mesmo quando ele tem queda dos hormônios tiroidianos, o Antônio não acredita nesse cara. Isso deve ser um mongoloide, possivelmente médico, que automaticamente nunca agregou na vida de ninguém, não sabe bosta nenhuma, é um médico whitebook que tá conversando merda aqui no meu Instagram. Agora, fazer uma live comigo, ai.
Eu posso ter uma queda dos hormônios tireoidianos, que mesmo quando eu tenho queda dos hormônios da tireoide, o TRH não estimula o aumento do TSH. Aí você vai ser aquela pessoa que tem o T4 baixo e o TSH baixo e automaticamente não é diagnosticado. Você pode ter um problema de adenohipófise, que é muito comum em pessoas que principalmente tiraram o sisus. Porque muitas das vezes quando você tira o siso, o médico não tira o ligamento o dentista não tira o ligamento periodental. Por não tirar o ligamento periodental, aquilo vai gerando um corpo estranho, que além de poder aumentar a incidência de doenças autoimunes, porque aumenta a produção de interleucinas 1, 6, TNF5, automaticamente gera um campo de interferência para a hipófise, e mesmo quando você tem queda dos hormônios da tireoide, o TSH não sobe. Outra coisa que torna o exame da tireoide não fidedigno: quando você dosa o hormônio da tireoide no sangue, você tem que entender que você tem uma tabela periódica ali chamada halógenos, onde automaticamente o flúor ele tem o maior peso molecular. Então, quando o flúor e o peso e o iodo menor, então quando o flúor vai competir com o iodo, ele ganha. Então você começa a produzir hormônio da tireoide usando flúor. Só que o exame de sangue não vai diferenciar automaticamente o que é hormônio com flúor e o que é um hormônio com iodo. Então, às vezes, você está com o exame da tireoide normal, mas está lá cansada, fadigada, memória recente ruim, alteração do ciclo menstrual e por aí vai. E o que é mais comum hoje, quando eu falo que uma coisa que a gente tem que entender, a tireoide, ela é uma glândula que produz 100% de T4 e 20% de T3. Quando eu falo que a tireoide produz só 20% de T3, cadê os outros 80%? De onde que vem? Hoje você nem considera T4 como hormônio, ele é um pró-hormônio. Por que a palavra pró-hormônio? Porque a única função de 100% de T4 é através das enzimas deodinase 1 e 2, deodinase 1 e 2, ele vai virar os 80% de T3 total. É muito comum as pessoas terem hipotiroidismo de conversão. É aquela pessoa que não converte T4 e T3, o T3 cai, mas ele não altera TSH. Por isso que a melhor forma de avaliar a função tiroidiana é com a temperatura basal. Porque automaticamente a temperatura basal, ela consegue ver os seus níveis de T3 no corpo. Por que ele consegue ver os níveis de T3 no corpo? Porque automaticamente eles conseguem ver consequentemente que como é que é, gente? Por exemplo, T4 só tem a função de virar os 80% de T3 total. Então por que quando a pessoa tem queda de T3 ele fica cansado, fadigado, memória recente ruim, concentração ruim, queda capilar, dor generalizada, intestino preso? Porque o T3 determina a velocidade com que a mitocôndria produz ATP. Então quando você tem T3 baixo, você diminui a produção de ATP. É como se todo o seu corpo tivesse passando pelo mecanismo de desaceleração. Como se todo o seu corpo tivesse passando pelo mecanismo de desaceleração. Só que o T3 regulariza o termostato do nosso corpo. Então, se automaticamente a temperatura estiver abaixo de 36,6, é porque, consequentemente, o seu T3 é baixo.
Qual que é a melhor forma de avaliar T3? Pessoas que menstruam têm que avaliar T3 no primeiro dia do ciclo menstrual, porque a ovulação aumenta 1 grau da temperatura basal. Você vai dosar por 5 dias. Se tiver abaixo de 36,6, a média é T3 baixo. Pessoas que automaticamente não menstruam, ou homens, podem dosar a qualquer horário. Isso é a maneira mais fidedigna. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Ferro é vida. Antes do exemplo, eu quero saber, responda sim ou não. Vocês já responderam o questionário do meu Stories? Vocês já responderam o questionário do meu Stories, pessoal? Não tem valor de referência de T3, embora a TSH nunca tem que estar maior que 1,8. Respondem, e devido à censura que a gente está vendo, eu vou criar uma plataforma de saúde como se fosse o Netflix, onde eu vou poder falar a verdade. A verdade. Porque o futuro vai ser eles automaticamente censurar o Instagram de todo mundo. Vocês não vão ter acesso a mais meus conhecimentos. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que vocês não vão ter mais acesso aos nossos conhecimentos? Por isso que a gente automaticamente está criando uma plataforma única, onde eu falo o que eu quiser. Então vamos supor, olha lá, ferritina menor que 101 e colesterol alto. Eu vou explicar por que isso acontece. Então eu vou dar uma aula sobre ferritina só para vocês entenderem o nível de conhecimento que automaticamente eu vou entregar na plataforma para vocês terem noção. O nível. Primeiro que a gente tem que entender que ferro é vida, ferro é vitalidade, ferro da energia, ferro transporta oxigênio. Então, automaticamente, a pessoa com ferritina menor que 100, ele já começa a ficar cansado, ele começa a ter um reparo muscular muito ruim, ele começa a ter dor generalizada, porque toda vez que o seu corpo demanda mais oxigênio, automaticamente, se o ferro está baixo, você não consegue entregar e você gera acidose lática. Vocês terem noção. Só que o pior problema hoje é que quando você tem ferritina menor que 100, você começa a ter hipotiroidismo junto. Aí que desgrama o trem todo. Porque aquilo que eu expliquei, 100% de T4, 20% de T3. Uai, se a tireoide produz só 20% de T3, cadê os outros 80%? De onde que vem? Hoje você nem considera T4 como hormônio? Ou vai acabar a live, falta 1 minuto, deixa eu fechar ela, postar e abrir outra. Pera aí.